Tu tem mostrado a tua glória e agradecemos, Senhor, pelos feitos que tu tem feito na vida do teu povo, a cura do nosso irmão, ó Senhor amado, que vem hoje testemunhar, Senhor amado, a tua glória, não só essa, Senhor, mas tantas outras que o Senhor fez, Senhor amado, e faz e continua fazendo no meio do teu povo. Nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Agora fala com nós pela tua palavra, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A minha saudação a todos esta noite na paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, na verdade de poder retornar a esta casa, que para mim sempre é uma alegria imensa poder estar aqui, que foi o lugar aonde eu me encontrei com o Senhor Jesus. Amém? Quero agradecer também ao pastor Osvaldo ter nos convidado para estar aqui e também pela saudação da qual nós fomos alvos, juntamente com a minha noiva que está ali nos acompanhando. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos fazer leitura da palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11. Vamos proceder com duas leituras. A primeira, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. A minha saudação também a todos os obreiros que estão aqui, em especial meu amigo Osvaldo César, meu particular amigo que está adorando a Deus nesta noite juntamente conosco. Os irmãos que encontraram, por favor, digam amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segunda leitura, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5, e o versículo 1 em diante. Louvado seja o nome de Jesus. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, que em hebraico é chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos e amados irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor nesta noite, e quando nós começamos a examinar as Escrituras Sagradas, nós vamos começar a perceber
algumas características relativas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, em especial os evangelhos, que nada mais são a biografia, a história contada detalhadamente acerca do nosso Mestre, nós vamos perceber que a Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar algumas atitudes do nosso Senhor Jesus, quando ele estava caminhando pelas terras semiáridas da Palestina. A Bíblia Sagrada começa a nos mostrar, por exemplo, que antes mesmo de o Senhor Jesus iniciar, de dar o start do seu ministério nesta terra, o Senhor até mesmo se submeteu a alguns padrões, ou alguns procedimentos que futuramente iriam ser usados como mandamentos no reino de Deus, como, por exemplo, o batismo. Jesus, até mesmo ele se submeteu a ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E diz a Bíblia Sagrada que após o Senhor Jesus ser batizado por João Batista, desceu do céu o Espírito Santo sobre a vida dele. E após este episódio, a Bíblia Sagrada nos conta que Jesus passou por um período no deserto, e saindo ele do deserto, diz as Sagradas Escrituras, que ouvindo ele que João Batista estava morto, deixou a cidade de Nazaré e foi para Cafarnaum, e desde então começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando a Bíblia Sagrada está falando sobre o ministério do nosso Senhor, a Bíblia começa a descrever, e Mateus começa agora a apresentar algumas características do ministério do Senhor Jesus. Quando está escrito no capítulo 4 e no versículo de número 23 de Mateus, aonde diz a Bíblia Sagrada que Jesus percorria por toda Jerusalém, nas sinagogas, pregando, ensinando e curando. A Bíblia está nos dizendo que o nosso mestre, ele tinha 3 características no seu ministério. A primeira, ele pregava, ele ensinava e ele curava. Jesus, aonde ia, ele pregava, ensinava a palavra do Senhor e curava todos os enfermos que ali se encontravam. A Bíblia Sagrada, então, nos começa a nos informar que Jesus começa agora a pregar o Evangelho. E quando Jesus está pregando o Evangelho, as pessoas começam a ouvir a boa nova de salvação e começam a vir em direção a Jesus. A Bíblia nos conta que existe uma grande multidão se reúne para ouvir a pregação de Jesus. E Jesus, então, começa a curar os enfermos. Quando Jesus começa a curar os enfermos, reúne-se agora uma maior multidão ainda. E a Bíblia diz que, vendo Jesus a multidão, assentou-se e começou a ensinar. Mateus está dizendo agora e nos ensinando, nos explicando algumas características do ministério de Jesus. Mas a Bíblia também vai nos mostrar, ainda que nas entrelinhas, nós vamos observar que Jesus não tinha apenas características ministeriais, ele tinha algumas características que eram pessoais dele. Por exemplo, a primeira característica que ele tinha, ele sempre foi muito autêntico e verdadeiro. Jesus, quando estava no meio de uma situação, ele sempre tratava a situação com autenticidade. Jesus jamais, como nós dizemos por aí, aleluia, enganamos, ou melhor, Jesus jamais tentou fazer rodeio para dizer alguma coisa, não. Jesus sempre, quando ia pregar e ia ensinar acerca do reino dos céus, Jesus sempre foi muito claro. Jesus dizia: olha, não existe mais 3 caminhos, existem apenas 2 caminhos, um leva a Deus e outro leva ao inferno, um à salvação e a outra à condenação. Jesus sempre foi muito verdadeiro. Outra característica pessoal de Jesus é que ele sempre foi muito claro nos seus ensinos. Ninguém que ouvia as palavras
e os ensinamentos do mestre saíam com alguma dúvida, se perguntando o que será que ele quis dizer. Jesus sempre falava numa linguagem muito clara, para que todos pudessem entender. A terceira característica pessoal de Jesus era que o Senhor Jesus, ele jamais fez acepção de pessoas. Por isso a Bíblia está dizendo, no capítulo 11, no versículo 28, que ele bradou em grande voz, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus jamais fez acepção de pessoas. Aí neste mundo e fora, vale mais aquele que tem dinheiro, vale mais aquele que é mais belo, vale mais aquele que está aparecendo mais. Mas eu quero dar glória a Deus, porque no reino de Deus, o rico, o pobre, o magro, o gordo, o branco e o preto, todos têm o mesmo valor, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a tanto a um quanto a outro. Jesus está agora nos mostrando que ele está fazendo o convite, e o convite que ele está dizendo é este: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus amados e queridos irmãos, quando eu olho para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 28, a primeira leitura que nós fizemos, eu começo a observar e anotar aqui uma geração que se aproxima de Jesus apenas para ser aliviado. Jesus fez um convite, uma grande multidão estava ao redor dele, uma grande multidão vinha até Jesus, mas olhando para a Bíblia Sagrada, eu começo a identificar aqui uma geração que se aproxima de Jesus apenas para ser aliviado. Mas você pode perguntar, irmão Felipe, mas isso não pode ser uma verdade, porque é Jesus que está dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas Jesus não queria só apenas aliviar, Jesus queria salvar aquela multidão. Jesus não queria apenas aliviar aquele povo, Jesus queria resgatar aquela multidão, de sorte que no versículo posterior ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quando eu falo que eu vejo aqui uma geração que se aproxima de Jesus apenas para receber alívio, eu estou convicto nesta noite que essa geração que estava ali introduzida no meio daquela multidão é uma geração real. A Bíblia Sagrada nos mostra isso, que havia uma geração que queria apenas receber alívio. Primeiramente, Jesus, quando está fazendo o convite, está chamando, ele está dizendo as seguintes palavras: vinde e eu vos aliviarei. Observe que Jesus está prometendo alívio. Jesus, primeiramente, está prometendo aliviar, mas Jesus não queria apenas aliviar, Jesus também queria salvar, Jesus também queria resgatar, Jesus queria também ter, aleluia, a vida daquelas pessoas na sua mão, para que ele pudesse ser o Senhor da vida delas. Quando eu falo, meus irmãos, sobre o alívio, sobre ser aliviado, ou, aleluia, Jesus prometendo o alívio, eu estou falando que o alívio não é algo que é constante, o alívio não é algo que é permanente. Jesus está dizendo: vinde a mim e eu vos aliviarei. O que é alívio? Alívio é algo passageiro, alívio não é algo permanente. Primeiramente, Jesus está prometendo alívio, mas é apenas para aliviar. Mas Jesus não queria apenas aliviar, Jesus queria salvar a vida deles. Mas observe que, quando eu falo sobre alívio e uma geração que se aproxima de Jesus apenas para receber alívio, eu estou falando de algo que acontece conosco, quando muitas vezes, aleluia, nós somos aliviados por alguma coisa, ou até mesmo quando nós viemos na igreja. Imagine você, que você agora vai para a sua casa,
depois deste culto, e de repente, quando você menos espera, aleluia, aleluia, você chega em casa e começa a doer o seu dente, você não sabe por quê, qual o motivo que está fazendo o seu dente doer, aí você vai fazer o quê? Você vai pensar, eu vou no dentista, mas não tem dentista a esta hora, então você vai à farmácia mais perto da sua casa, e aí você vai comprar um remedinho, e este remedinho você vai passar no seu dente, e você vai sentir um alívio. É isso que você vai sentir, aí você vai ficar aliviado, mas só que tem uma coisa, se no outro dia você não for no dentista tratar o que está acontecendo, aquela dor vai voltar para a sua vida de novo, aquela dor de dente vai voltar novamente para o seu dente, sabe por quê? Porque você tomou um remédio e ele só te deu alívio. É isto que eu quero dizer esta noite, que tem pessoas, e a Bíblia está dizendo, está falando de uma geração que se aproxima de Jesus apenas para receber alívio, não quer ter compromisso com Deus, não quer ter compromisso com a palavra, não quer ter compromisso com o reino de Deus. A Bíblia está nos dizendo e nos mostrando que esta geração era uma geração real naquele tempo, uma geração que queria apenas receber alívio. A Bíblia nos diz, meus irmãos, eu estou apressando porque eu não quero passar do tempo, eu estou apressando, mas deixe-me dizer que a Bíblia Sagrada fala que Jesus ia uma certa feita para a cidade de Jerusalém. Jesus então passou por Samaria e entrou numa aldeia, e a Bíblia diz que quando Jesus entrou naquela aldeia, se aproximaram de Jesus 10 homens leprosos que gritavam de longe dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo a situação deles, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus disse para eles assim: vão e mostrem-se para os sacerdotes. E diz a Bíblia que eles foram, e quando eles estão indo, eles começaram a ver que ficaram curados, e a Bíblia diz que um daqueles homens voltou dando glória a Deus, e Jesus olhou para ele e disse: homem, não eram 10 que estavam leprosos, e não foram 10 que foram curados? Aonde é que estão os outros 9? Uma geração que só queria alívio, uma geração que só queria a bênção de Deus, uma geração que não queria ter compromisso com Deus. A Bíblia diz que uma das suas cruzadas evangelísticas, o Senhor Jesus está pregando no deserto, e uma grande multidão está diante dele. Quando Jesus está pregando, a Bíblia diz que cai a tarde, e quando cai a tarde, Jesus quer despedir a multidão, mas ele não despede. Jesus manda sentar-se em grupos, e Jesus então pega os pães e os peixes e multiplica e alimenta aquela multidão. A Bíblia Sagrada fala que eles ficaram bem felizes e alimentados, mas Jesus se levantou e se retirou para um outro lugar. Quando Jesus se retira para um outro lugar, eles começaram a procurar o mestre. Aonde é que está Jesus? E então, depois de muito tempo, eles conseguiram encontrar o mestre, e alguém disse assim: mestre, aonde é que tu estava? Porque nós te procuramos e não te encontramos. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês estão me procurando só por causa do pão que eu dou para vocês comer. Vocês não querem ter compromisso comigo. Vocês estão me procurando por causa do pão que eu estou dando para vocês comer, porque eu alivio a fome de vocês. É por isso que vocês estão me procurando. Uma geração que se aproxima de Jesus apenas para receber alívio. Jesus continua pregando, e a Bíblia diz que aquela multidão começou a achar o discurso de Jesus muito pesado. Então eles se levantaram e começaram a ir embora. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: se vocês quiserem, vocês podem ir embora junto com eles. Mas a Bíblia diz que Pedro se levantou representando os seus discípulos, e então lhe disse: mestre, nós não estamos contigo por causa de bênção, nós não estamos contigo por causa do pão, nós estamos contigo porque nós te amamos. Para onde iremos nós, se é tu que tens as palavras da vida eterna? Eles estavam ali porque eles amavam Jesus, mas havia uma geração que queria apenas ser aliviada.
Eu sei que é duro o discurso esta noite, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Uma geração que se aproxima de Jesus apenas para ser aliviada. Uma geração que se aproxima de Jesus apenas para receber alívio. Muitas vezes nós passamos a semana toda cheio de problema, no trabalho, em casa, e nós saímos de casa dizendo: hoje eu vou lá para ouvir uma palavra e receber a minha bênção. Mas eu quero te dizer uma coisa esta noite: não faça parte de uma geração que se aproxima de Jesus apenas para receber alívio, porque receber alívio, receber uma bênção, não te garante a vida eterna, não te garante ser salvo. O que te garante ser salvo é ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Esta noite eu vim aqui para lhe dizer: se aproxime de Jesus esta noite, mas tenha um relacionamento com Ele. Havia uma geração que se aproximava de Jesus apenas para receber alívio. Às vezes nós pensamos que essa não é a nossa realidade, mas muitas vezes nós nos aproximamos do Mestre só quando o sapato aperta, quando a coisa começa a ficar difícil. Há uma geração que se aproxima de Jesus apenas para receber o alívio. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em João capítulo de número 5, eu quero te convidar a entrar para dentro da história. João capítulo de número 5 está falando de uma outra geração, simbolizada na vida deste homem que está paralítico. Que geração é esta, irmão Felipe? É uma geração que precisa ser curada. Uma geração que precisa ser curada, mas não curada por fora, curada por dentro. Observe a história sagrada, que a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém. A história está nos contando que Jesus está indo para Jerusalém, e em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda, que em certo tempo descia um anjo e movimentava as águas. Observe você, que o personagem principal desta história não é o tanque de Betesda. Observe você que o personagem principal desta história não é o paralítico que está doente, e nem muito menos o anjo que descia em certo tempo para movimentar as águas. O personagem principal desta história é o Senhor Jesus. Eu quero dizer uma coisa, abrindo um parênteses, porque isso é uma coisa normal que nós fizemos, que nossos cultos podem ter pregador bom, pode ter dirigente bom, pode ter coral afinado e abençoado, isso é maravilhoso, mas o nosso principal personagem das nossas reuniões sempre será Jesus, sempre será Jesus. Observe, irmãos, que Jesus está chegando em Jerusalém, e a Bíblia diz que em Jerusalém, eu apressei porque eu quero contar bem devagarinho a história para você, quase que você não conseguiu entender muita coisa, mas foi a propósito. Em Jerusalém, havia um homem que estava paralítico. A Bíblia diz que ele estava naquela situação há 38 anos. Ora, se a Bíblia diz que ele estava doente há 38 anos, você vai ler e vai descobrir que este homem não nasceu paralítico. Este homem estava paralítico. Este homem não nasceu doente, mas este homem estava doente. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos esta noite era o lugar onde ele estava. A Bíblia diz que ele estava no tanque chamado Betesda. E o tanque de Betesda estava onde? Estava em Jerusalém. Jerusalém significa lugar de paz. Betesda significa casa da misericórdia. Observe que este homem está no lugar de paz, está na casa de misericórdia há 38 anos e ainda está doente. Este homem está no lugar de paz, na casa da misericórdia e ainda está doente. Quantas pessoas estão no lugar de paz,
na casa da misericórdia. Que lugar é este, pregador? Este lugar é a igreja. Estão há 5, há 10, há 20 anos e ainda estão doentes. Estão há 38 anos na igreja, no lugar de paz, na casa da misericórdia, mas nunca tiveram encontro com Deus, nunca tiveram uma experiência com Deus e estão doentes. É duro ouvir o que eu estou dizendo agora, mas havia um homem que estava há 38 anos no lugar de paz, na casa da misericórdia, e ainda estava doente. Este homem, ele está há 38 anos doente. E o que ele tinha? Este homem estava paralítico. Eu não sei. Talvez se você souber, me diga depois. Mas eu não sei. O que aconteceu que aquele homem ficou paralítico? Mas a verdade é que aquele homem um dia caminhou. Aquele homem um dia trabalhou. Um dia ele foi produtivo. Mas agora ele está paralítico. Um dia este homem andou. Um dia este homem trabalhou. Mas agora aconteceu uma coisa que eu não sei. Mas ele ficou paralítico. Quantas pessoas estão na casa de paz, na casa de misericórdia, e alguma coisa aconteceu que eu não sei, mas estão paralíticas. Um dia trabalharam, um dia contribuíram, um dia produziram, um dia evangelizaram, um dia cooperaram no coral, um dia oravam, mas hoje estão paralíticos. Há uma geração que precisa ser curada. Este homem estava há 38 anos naquela situação, paralítico. Alguma coisa aconteceu para ele ficar paralítico. Nesta noite você está aqui, e eu confesso que eu dizia para Deus, Deus, eu não posso falar isso. Eu disse, Deus, não é possível que isso seja uma realidade. Deus me disse, fala a minha palavra. Deus falou ao meu coração quando eu estava orando. Há uma geração que está dentro da minha casa, mas que ainda está doente. Não tiveram uma experiência comigo, não tiveram a sua mente transformada, não tiveram a sua vida transformada, não evoluíram, não cresceram. Elas oravam e não oram mais, elas evangelizavam e não evangelizam mais, elas contribuíam e não contribuem mais. O que está acontecendo com esta geração? Ela está doente. É difícil nós reconhecermos, mas esta noite Deus conhece a minha e a sua vida. E por mais que alguém diga que você está tudo bem, por mais que alguém diga que está tudo bem comigo, mas eu conheço a minha vida com Deus. Você conhece a sua vida com Deus. Alguma coisa aconteceu que você orava e hoje já não ora mais. Que você contribuía e trabalhava, mas hoje já não contribui mais. Não trabalha mais. O que é que aconteceu? Você está paralítico. E alguém olha para você paralítico e diz, está tudo bem. Mas eu vim aqui esta noite para dizer para você que não está tudo bem. Jesus está aqui esta noite e está perguntando para você o que ele perguntou para aquele homem. Você quer ser curado? Você quer ser curado? É duro.
Ouvi um menino falar isso, que é uma geração que está doente dentro da casa do Senhor. Mas você sabe que orava e já não ora mais. Que contribuía na obra de Deus e já não contribui mais hoje. Você trabalhava, cooperava no coral, tocava e cantava. E hoje você não vem mais nem na igreja porque já não tem mais prazer. Sabe o que é que você tem? Você está doente. Nós não gostamos de falar isso aqui. Nós não gostamos de falar essas palavras. Mas esta noite eu vim aqui incumbido por Deus de trazer esta mensagem para a sua vida. Quem sabe você está aqui ouvindo esta palavra e está dizendo: Deus está falando comigo, pregador. Deus está falando comigo porque parece que as coisas estão bem, mas não está nada bem. Um dia você orou. Um dia você cantou e já não faz mais. Um dia você já nem sente mais prazer de vir na igreja. Você antes não faltava um culto, não faltava uma reunião. Todas as vezes que tinha um culto, você era o primeiro a chegar. E hoje já você não tem nem mais prazer de vir na igreja. Sabe o que eu quero te dizer? Infelizmente você está doente, mas eu quero te trazer uma boa nova. Jesus está aqui esta noite e Ele quer te curar. Ele quer curar a tua alma e quer fazer você andar de novo, produzir de novo, trabalhar de novo e voltar a ser aquilo que você era na presença do Senhor. Nós não gostamos de falar isso, mas eu vou lhe mostrar que é tão verdade. Deus falou comigo pela palavra, porque antes da palavra ir para aí ou para cá, ela tem que passar aqui em mim. Senão eu vou chegar aqui apenas de aparência e falar coisas que eu não sei, que eu não vivo. Mas Deus falou comigo: filho, tem muita gente que está doente na casa. Ele disse: filho, sabe aquelas pessoas que elas estavam mal e nós vimos que estavam tudo bem? Pois é, tinha gente que estava aqui ontem e hoje já não está mais. Está afastado dos caminhos do Senhor, porque quando nós olhávamos para elas, elas estavam mal, e nós dizíamos para elas: não, está tudo bem, isso é assim mesmo, isso acontece com todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não quero vir aqui lhe enganar, não. Eu vim aqui para lhe dizer, como nós podíamos dizer para essas pessoas, que se nós disséssemos para elas que elas estavam doentes, certamente Jesus ia curar elas. Mas eu venho aqui esta noite para dizer para você que Jesus quer curar a tua alma esta noite. Jesus quer transformar a tua vida esta noite, como um dia Ele fez na minha vida. Eu sei que a palavra está um pouco pesada, mas a palavra vem para curar a sua vida esta noite. Quem sabe você está como esse homem, há tanto tempo dentro da casa do Senhor. Você está no lugar de paz, na casa da misericórdia, e você está paralisado. Você está paralítico. Um dia você andou e já não anda mais. Um dia você cantou aqui no coral do ciclo de oração e as irmãs sentem a tua falta aqui e você não vem mais. E alguém diz para você que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você está ficando doente. Mas Jesus quer te curar esta noite. 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 Com a permissão do pastor Oswaldo, eu quero convidar a todos para estarem em pé. Eu quero orar com os irmãos esta noite. E quero dizer que Deus, Ele conhece a minha e a sua vida mais do que nós mesmos. E esta noite eu trouxe uma palavra que deixa você mais com medo do que alegre. Mas eu quero lhe dizer, porque vou sair daqui tranquilo e convicto, que esta mensagem aqui foi Deus que colocou no meu coração. Eu quero lhe dizer uma coisa esta noite.
que é noite de nós pararmos um pouco e pensarmos como é que está a nossa vida com Deus. Pensarmos como é que está o nosso relacionamento com Deus. Será que muitos de nós que estamos aqui hoje não estamos doentes? Eu quero te convidar por um minuto a fechar os seus olhos e a pensar no seu relacionamento com Cristo. A pensar na sua vida com Deus e como é que você está levando ela, como é que você tem cuidado da sua vida espiritual. Porque às vezes a rotina, ela tenta nos vencer. E alguma coisa que nós fazíamos e hoje não fizemos mais, nós pensamos que é o normal, porque, afinal de contas, eu estou cheio de coisas para fazer e não tenho mais tempo para buscar a Deus. Eu quero lhe convidar esta noite a olhar para dentro do seu coração. Talvez não vá vir ninguém aqui no convite, mas eu não estou preocupado com se você vai vir aqui ou se você não vai vir. A minha preocupação nesta noite é que Jesus cure a tua alma. A minha preocupação esta noite é que Jesus mude a nossa realidade espiritual. Porque aquele homem estava ali 38 anos. E Jesus chegou ali, tinha tanta gente. Mas Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. E o Senhor Jesus se direciona a ele. E a única coisa que Jesus diz para ele é o seguinte: você quer ser curado? Você está doente? Você quer ser curado? Jesus sabia que um dia ele andou e agora não anda mais. O Senhor Jesus sabia que um dia ele trabalhou e agora não trabalha mais. E Jesus quer curar ele. Por quê? Porque Jesus quer que ele volte a fazer aquilo que ele fazia. Jesus quer te curar esta noite. Para que você volte a orar como você orava. Para que você volte a se envolver com as coisas de Deus como você se envolvia. Para que você volte a trabalhar como você trabalhava. Jesus quer nos curar esta noite. Eu quero fazer um convite para você, que quer dizer para o Senhor Jesus nesta noite: Senhor, eu quero ser curado. Eu quero orar com você, que quer dizer para o Senhor Jesus esta noite: eu quero ser curado, Senhor. Quem sabe há muito tempo você está na igreja, está aqui na casa do Senhor, e alguma coisa aconteceu para me curar, que você está paralítico. para me ensinar Jesus vem ao teu encontro nesta noite. o caminho que E ele te pergunta: você quer ser curado? Podes me usar, Senhor, Eu creio no poder da oração. como tu bem queres. E eu creio que Jesus vai te curar aqui esta noite. O meu coração, Não apenas o teu corpo, porque isso aí é muito fácil de curar. para me curar, Mas a tua alma, para me ensinar porque você espiritualmente está doente, mas esta noite ele quer te o curar. caminho que devo seguir. Se Deus falou com você, eu quero te convidar: saia do lugar onde você está e venha correndo. Venha correndo. Venha correndo. Venha correndo. Coração, Jesus quer mudar a nossa realidade esta noite. para me curar, Ele não quer só nos para me aliviar. ensinar
Ele quer mudar a nossa vida espiritual. Ele quer que você volte a ter comunhão com Ele. Usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar. Tenha coragem. O caminho. Tenha coragem, saia do seu lugar e venha. Podes me usar. Não importa quanto tempo você está aqui. O que importa é que você não pode ficar doente. O Senhor que cura está aqui. E Ele quer curar a tua vida e mudar a tua realidade espiritual. Ora mandará, xarabacantará, xandaraia. Pode cantar. Tem mais gente que precisa vir esta noite. Há uma geração que precisa ser curada. Como tu bem queres. Abra o seu coração. Abra o meu coração. Abra o seu coração e diga: Jesus, tu conhece a minha estrutura. Para me curar. Ele conhece a tua vida. Para me ensinar. Há tanto tempo você está aqui. O caminho que devo seguir. Mas ainda está doente. Podes me usar. Ele vai te curar esta noite. Como tu bem Ele vai te curar esta noite. Oh, aleluia. Levante suas mãos para os céus, por gentileza. Por gentileza, levante as suas mãos para os céus, que nós vamos orar. Oh, aleluia. Aleluia, me ame. E saiba que eu vim aqui com um propósito exclusivo. Eu tenho um propósito. É te levar a tua vida perante a presença de Deus. Levante as suas mãos e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, é no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que nós estamos aqui na tua presença. Pai, nós ouvimos a tua palavra esta noite, Senhor. Uma palavra, Senhor, que até mesmo eu confesso, Senhor, uma palavra difícil de pregar. Mas a tua palavra vem ao nosso encontro, Senhor, neste momento, Pai, para nos sarar. A tua palavra vem para nos mostrar o caminho, Senhor, que nós devemos de voltar a seguir, Senhor. Eu quero orar neste momento por este irmão e por esta irmã, que venham, Senhor, a ouvir a voz do teu Espírito Santo, a falar com ela, que chega agora diante do altar, Senhor, para receber a oração. Pai querido, tu sabes, Senhor, a vida espiritual de cada um de nós. Tu conheces, Senhor, o nosso levantar e o nosso deitar. Tu conheces o nosso dia a dia. Tu conheces aqueles, Pai, que hoje aqui espiritualmente estão doentes. Que espiritualmente, Senhor, estão paralíticos da tua presença. Mas eu te peço, assim como o Senhor fez na vida daquele homem que está há 38 anos paralítico, eu te peço agora, Jesus, derrama a tua graça sobre estas vidas, derrama o teu poder aqui agora, derrama o teu poder aqui agora e restaura aquele que está perdido. Deus, renova aquele que está cansado, dá vitória para aquele que está, Senhor, desorientado. Em nome de Jesus, eu profetizo a cura espiritual desta igreja, destes irmãos agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aonde houver, Senhor, aleluia, uma pessoa que está enferma espiritualmente, cura ela agora, Pai. E aonde houver, Senhor, também algum irmão ou irmã que está enfermo fisicamente, nós oramos agora
e repreendemos todo e qualquer espírito de enfermidade e ordenamos pela autoridade do nome de Jesus que toda enfermidade desapareça agora, toda enfermidade nos olhos desapareça agora, na coluna, nas pernas, nos braços, artrite, artrose, osteoporose, diabetes. Nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e te ordenamos desapareça agora, em nome de Jesus. E aquele que está enfermo, receba a cura agora, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Volte para o seu lugar abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que bom. Agora, ouvindo isso, tão bom, Felipe. Agora, não acho que só isto aqui resolve o seu problema, né? Você quer ser sadio mesmo? Tem uma vida, uma disciplina espiritual na tua vida de oração, de estudo da palavra, não é, Felipe? Deixe a palavra fazer com que você caminhe pelos lugares que ela dirige você. Nós seremos, irmão Felipe, cada dia mais sadios, onde nós temos uma vida de comunhão com Deus. Deus vem curando a gente, abençoando a nossa vida. Que bom, é isso aí mesmo. Busca essa disciplina para a tua vida espiritual, que você vai ver que Deus vai manter você são, abençoado e feliz na sua casa. Irmão Eliade, paz do Senhor, irmãos. Quero pedir desculpa a vocês, eu cheguei um pouco atrasado, já tinha avisado o pastor e alguns músicos daqui, mas como eu devo uma satisfação à querida igreja sair, eu estava em Canoas, tinha que fazer uma prova lá e cheguei atrasado. Meus irmãos, quinta-feira coopera a cantora Priscila. Sábado, esse fim de semana não temos nem o ensaio, nem ensaio de coral, nem orquestra de banda, vamos estar lá, grande parte vamos estar lá e na Serrinha também junto com os irmãos. E domingo coopera o coral da Juventude e a cantora Ana Macedônia. Também quarta-feira nós temos aula de violoncelo, irmãos, tá? Essa aula nós vamos ter. Mas as outras aulas, teoria e instrumentais, não. Amém. Meus irmãos, nós renovamos o convite para os irmãos. Na terça-feira, nossa escola bíblica. Os assuntos mais extremamente importantes para a fundamentação da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, para caminharmos rumo à maturidade. Na terça-feira são tratados aqui, especificamente, que a sua fé seja adicionada a ela todos os elementos que dão sustentabilidade à fé. Acrescentai a vossa fé. São 7 elementos. Muito bem, meus irmãos, e no domingo, a Santa Ceia do Senhor para os membros em comunhão. Eu estava pensando agora a palavra do Evangelho segundo São João. Ele fala sobre esse assunto, quando ele diz: aquele que comer deste pão e beber deste cálice tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. A recíproca não é menos exata. Quem não comer desse pão e não beber desse cálice não tem a vida eterna. Já pensou? Então vamos no sentido bem amplo. A Santa Comunhão, estar com o Senhor, participar do seu corpo e do sangue do Senhor Jesus, através do pão, através do vinho. No domingo à noite, domingo que vem, e no sábado lá na Serrinha, irmãos. Para os obreiros,
Vamos ir de manhã para lá, tem um almoço, meio-dia, um churrasco lá da Serrinha. É churrasco para não botar defeito. Então, nós vamos estar ali com os obreiros, a matéria que foi determinada para ser tratada na reunião, o obreiro e sua família. A importância da edificação, da construção da família. Eu sempre digo para eles, os obreiros, que o tamanho do nosso ministério é o tamanho da dignidade da nossa família. Se a nossa família não tem essa dignidade, nós não temos moral para pregar. Precisamos ter aquela dignidade implícita pela Bíblia para poder nos levantar e ensinar a palavra de Deus, porque vivemos ela. Então, meus amados irmãos, agradecidos que somos ao Senhor, muito obrigado pela cooperação, irmão Felipe. Sempre é bem-vindo aqui. Viu? Deus abençoe. E vamos levar essa palavra de Deus no nosso coração, né? Para que a paralisia espiritual não venha ser uma tragédia para a vida de cada um de nós. Nós temos que estar em plena atividade espiritual, né? Exercício espiritual. Glória a Deus, cada vez mais intensamente servindo ao Senhor. Queridos, em pé, vamos agradecer a Deus, dizendo: o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, amém.